a coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, a primeira parte já é sobre a guirlanda preciosa, e aqui eu tenho o Rinpoche falando: quero examinar esta oração, a guirlanda preciosa. Ela vem de um dos livros com um texto de 2 volumes, chamado Giro, não sei, né? Que é um conjunto de ensinamentos e práticas envolvendo as divindades pacíficas e iradas, em que os ensinamentos do bardo são encontrados. Essa prática é feita em ocasiões especiais. Uma dessas ocasiões especiais é quando alguém morre. Este é como o livro tibetano dos mortos, no qual as pessoas leem estes textos próximos ou à distância, focando na pessoa morta. Isso não significa que você não possa fazer essa prática para pessoas que estão vivas. Enquanto não estamos morrendo, estamos imaginando a experiência da morte e refletindo sobre o texto. E isso nos beneficia da mesma maneira que ler o texto para outra pessoa. Ler um texto como este é sempre considerado um acúmulo de mérito. Eu não sabia disso. Quando pessoas próximas morrem, há sempre a questão do que podemos fazer por elas. Isso é algo que você pode fazer. Leia o texto tantas vezes quanto possível, especialmente durante os 3 primeiros dias e durante todo o período de quarentena e 9 dias. É bom ler este texto com a intenção de que você esteja tentando se comunicar com a pessoa morta. Imagine que você está falando com essa pessoa que está morta, explicando o que está acontecendo. Você reza ou reza junto para que essa pessoa supere os apegos e ilusões do estado intermediário. Bardo da vida. Desde o começo, irei passo a passo através da oração. A primeira parte é Om Hum, no estado intermediário, que é essa vida, no momento presente, a pessoa não realizou-a propriamente. Mitachiwa. Então, você não está percebendo a impermanência e não está percebendo que sua própria mente está presa e está experimentando esses 4 sofrimentos, especialmente quando seu corpo é atacado por doença ou está fraco. Você reza para que durante esse momento você possa reconhecer a essência. Possa eu reconhecer a mãe vacuidade e seu filho a consciência plena. Isso é claro. Não realizar a própria mente refere-se a não realizar a essência da mente, o aspecto da visão, através da quietude, do silêncio. E aqui, gente, eu deixei essa palavra Tokles, que significa imprudência e significa incompreensão. Aí eu deixei assim para ver com o André ou alguém que saiba melhor, né, qual que é a palavra que deve ser colocada, porque eu conheço pouco. Eu acho que faria mais sentido a incompreensão pelo contexto, Não, né? né? Eu também achei que poderia ser mesmo. Ela ficou meio diferente, porque depois eu coloco com o mesmo tipo de letra. Então, vou repetir aqui: não realizar a própria mente refere-se a não realizar a essência da mente, o aspecto da visão através da quietude, do silêncio e incompreensão. Tem Ô, razão. Fez sentido, né? Também se... ô, Oi? André,
Eu não consegui ouvir você, Rosa. É, Sua voz está trêmula. eu estava aqui Estranho. pensando, a questão da. Você perguntou, né? Pensando que não poderia ser a espaçosidade, porque ele fala do silêncio, eu estou sem Não, o texto. a palavra você viu em inglês qual que era, né? Não é não. Eu não cheguei a ver, Porque cortou tudo aqui, aqui. olha só, ele está falando sobre quem não realiza propriamente. Né? Ela entra nessa questão de Uhum. ação. Então, mas aí tem assim, através de, aí ele põe Minha visão, filha, mas aqui como que eu é? não posso mudar o texto original, é totaliness. Ah, não, não, Não estava desculpa, é que eu não escrito estou com o aqui, texto aqui na entendeu? tela. Ah, E, desculpa, eu não estou com o texto. aham, Desculpa. a palavra que está no texto é essa, eu também achei assim, mas, né? É, tá certo. Tá? Então, não realizar a própria mente refere-se a não realizar a essência da mente. Então, refere-se a não realizar o aspecto da visão através da quietude do silêncio e incompreensão, quer dizer, redunda, né, em incompreensão. Uhum. Também se refere a não realizar a característica da mente, que é o que a mente deseja, anseia, teme e assim por diante. Quando não percebemos essas qualidades da mente e a natureza da mente, então nós encontramos sofrimento. Aí ele põe aqui em tibetano, né, Lama Shen Notum Zum do Sol. Ó Mestre, por sua compaixão, abençoa-me. Abençoe-me para que eu possa cortar as visões ilusórias do bardo. Abençoe para que eu possa reconectar com a mãe vacuidade e seu filho a consciência plena. Aqui eu traduzi certo, né, o Andréia? Traduziu sim. Cortar as visões ilusórias do bardo significa que as experiências que você está tendo são ilusórias. Você pode passar a ter medo delas, mas não há nada inerente nas visões que tenha o poder de deixar você com medo. Você tem que realizar isso em si mesmo. Ao invés de que, eu prefiro o de, eu sou do português antigo, você tem de realizar isso em si mesmo. Uma maneira de superar o medo das visões ilusórias do bardo é realizar a vacuidade da mãe e a clareza do filho, o que remonta à discussão da visão e ação nesta manhã. Quando você, que foi de manhã, né, que eles fizeram de manhã, quando você realiza a si mesmo, ou realiza que a mãe e filho são inseparáveis, então as visões ilusórias não têm poder. A forma curta dessa oração seria: abençoa-me para que eu reconheça a mim mesmo. A autorrealização é o antídoto para tudo. Medo do bardo, medo da vida, medo em pesadelos e sonhos. O verdadeiro remédio é a autorrealização. O resultado final é: abençoa-me para que eu realize a mim mesmo, para que eu supere meu sofrimento neste momento particular do bardo desta vida. Bardo da quase morte. O próximo é o estado intermediário de quase morte. Mesmo que você esteja cercado pela família e entes queridos que cuidam de você e não querem que você morra, você está indo sozinho para a próxima dimensão. Quando chega o momento, você não pode remover a morte. Quando este corpo ilusório presente encontra de repente sua doença final, eu devo me libertar de todo apego a objetos da matéria e mente. Algumas linhas depois, quando os quatro elementos do mecanismo que é este corpo se dissolver, né? Possa eu me libertar naturalmente da dualidade e do apego. Isso significa superar ou libertar da ilusão do apego, sujeito e objeto, e também de nossos apegos externos, de bens materiais que possuímos ou dos que nos são mais íntimos, relacionamentos com familiares e entes queridos, com nosso próprio corpo e nossa própria identidade em si mesma.
Isso é o que estamos perdendo. Então, pedimos o poder para nos separarmos deles. Um fantasma é uma forma extrema de apego. Alguém está tão apegado que o processo natural da morte não pode cortar o vínculo e o espírito permanece incapaz de sair. A mente deixou o corpo, mas a pessoa ainda está presa, porque o apego é muito forte. Duas coisas estão acontecendo durante o processo do bardo da quase-morte. Os recipientes dos elementos estão sendo danificados ou envelhecidos, e as forças dos elementos estão sendo transferidas. No Tibete dizemos: o ninho está quebrado e o pássaro voa para longe. Quando cada órgão começa a falhar, as energias desses órgãos são transferidas para o próximo, do baço, que é o elemento terra, para o rim, água, o fígado, fogo, o pulmão, ar, e no final, para o coração, espaço. Então, a dimensão física torna-se cada vez mais danificada e uma transferência de energia acontece. Durante o processo de danos físicos e da transferência de energia dos elementos, visões começam a surgir. As experiências que as pessoas têm com a luz e os túneis são por causa desses processos. Se alguém bater na sua cabeça, você vê estrelas. À medida que a energia de cada elemento é transferida para o próximo, diferentes visões surgem em resposta. Quão precisas são essas visões? Há descrições detalhadas do processo de dissolução dos elementos e de como cada órgão está relacionado com cada um dos outros. Dentro de cada órgão, por exemplo, o coração, há 4 lados e um centro, e uma formação de linhas nervosas e de energia. Quando um dos nervos ou canais para, tem o efeito de produzir visões diferentes da luz, bem como afetar outras partes do corpo. No centro do coração estão as famosas 3 gotas de sangue, que são explicadas com muita precisão. Dissolução da terra. Os sinais externos da perda do elemento terra é de se sentir pesado ou em colapso. Você não consegue levantar a mão ou sentar-se. Há muitos outros sinais externos relacionados com o corpo. Os sinais internos são sensoriais: perda da visão, olfato, audição. Os sinais são divididos em tipos de acordo com sua sutileza: externo, interno, visões secretas, yang sang, e visões super secretas. Eu imagino que yang sang deve ser visões secretas, né? Estes sinais vão do grosseiro ao sutil. As visões podem incluir não apenas a luz, mas as imagens e os nomes das divindades do bardo. Vê-los é um sinal de visões super secretas. Nem todo mundo terá visões super secretas, porque depende de quais práticas você tem feito. Em uma visão super secreta, você pode ver a imagem de um mestre, Ida ou Dakini. A visão de um mestre está relacionada com o nível de proximidade com esse mestre, e as visões de Ida e Dakini são super secretas. Essa foi uma descrição dos aspectos positivos do processo. Para pensar sobre isso em um sentido negativo, imagine que você tem alguma doença ou algum problema cardíaco. O problema cardíaco é o atributo físico, o sinal externo. O problema interno pode envolver perda de visão ou algo relacionado aos sentidos. O sinal secreto pode ser aquela raiva que surge como resultado de uma doença cardíaca ou a função diminuída da sua visão. A visão secreta negativa pode ser que você comece a ver algo errado em outras pessoas. Meu vizinho costumava ser tão legal, mas agora ele é terrível.
Você vê algo aparecendo no seu vizinho, mas é realmente no seu vizinho? Talvez não. Você está começando a ver as coisas de forma diferente, o que na verdade tem a ver com as suas experiências anteriores. Sua condição cardíaca, sua visão enfraquecendo, sua raiva. O que eu estava descrevendo anteriormente foi um exemplo do efeito das práticas espirituais em cada órgão, nos sentidos, nas experiências da mente e nas visões. Mais tarde entraremos nos detalhes, mas por enquanto essa é a ideia geral. Os detalhes nem sempre são os mesmos. Cada conjunto de sinais físicos e visões é único. Tomemos a Terra, por exemplo. A energia da Terra se dissolve em água e o corpo fica fraco, com uma sensação de peso. Estes são sinais externos. Como uma miragem, visões esfumaçadas são sinais internos. A luz amarela está associada ao secreto. E Salwa mesmo, Hanjung, como o super secreto. Você pode ver esses 4 estágios, mas isso não significa que todos terão experiência de Salwa Hanjung. Alguém pode experimentar uma deusa, Sherad Chama, ou a imagem de um mestre, ou a imagem de Cristo, ou você pode nem ter uma visão. Quando você vê uma luz, você tem o potencial de ter a visão de uma imagem divina. Você é mais propenso a ter uma visão como essa se você tem uma visão profunda, se você está familiarizado com tais imagens e se você praticou, meditou e foi apoiado por essas imagens. Caso contrário, haverá ausência delas. Você pode ver a luz, mas não vai necessariamente experimentar a visão super secreta. Quando o processo da morte está acontecendo, você pergunta: por favor, abençoe para cortar a ilusão. A palavra ilusão se refere a quê? É a ilusão de não reconhecer Salwa Hajjung, a ilusão de não reconhecer o mestre, as deusas, a luz amarela pura, a miragem, a fumaça. É a ilusão de não reconhecer a dissolução e perda do poder físico do próprio corpo. Você está tendo essas experiências físicas. Em vez de ignorá-las, em vez de dizer, preciso fazer algo para não ter essas experiências, você reconhece. Oh, eu estou tendo essa experiência externa, ora interna, ora secreta, ora super secreta. A dissolução do elemento terra está confirmada. Todos os sinais estão claramente lá. Se você não os reconhece, então isso é uma ilusão. Então, estamos orando para superar esse tipo de ilusão. O poder da bênção do reconhecimento é o remédio. O meio de superar a ilusão é a autorrealização. Reconhecer a vacuidade da mãe e a consciência clara do filho. O resultado final é: ajude-me, mestre, que minhas orações possam me ajudar a me reconhecer. Quando me realizo, eu reconheço as ilusões relacionadas com essas visões secretas e super secretas e reconheço as visões e experiências internas e externas. Dissolução da água. O segundo estágio da dissolução é o elemento água. O elemento terra se dissolveu em água e agora a água se dissolve em fogo. Você está perdendo a sensação de vitalidade e luz em seu corpo. Você fica pálido. Você pode ver vitalidade nos rostos e corpos de algumas pessoas que vivem no país. Por exemplo, os povos nômades têm bochechas muito vermelhas. Pessoas das montanhas têm bom leite local e ar fresco, e elas têm uma aparência muito boa. Se você mora em um lugar empoeirado na cidade, você pode perder essa aparência saudável e ficar estressado, pálido e exausto. Um participante fala: como somos todos nós, pálidos, estressados e exaustos.
Aí o Rinpoche diz, quando as pessoas vêm pela primeira vez do Tibete ou das montanhas da Áustria, seus rostos são incríveis. Claro que não estão falando sobre nossos rostos, os sinais vemos aqui, ele deve ter apontado com os olhos, né? Bem, podemos ter alguma melhora com certeza. E a risada. Com a dissolução do elemento água, alguns podem ficar com lábios e boca secos. Essa, se... Essa secura é por falta de água. Você pode ter visões de ser levado embora pela água ou miragens. Essas são visões internas. As visões secretas são de luz azul. As visões super secretas são da divindade Gawa Dontrup. Gawa Dontrup caracteriza a realização da alegria. Quando você vê esses nomes diferentes na visão, Gawa Dontrup ou Sawa Hangjung, né? O nome está associado a uma qualidade. Não é apenas um nome, como quando nós dizemos David Smith, que não tem nada a ver com a qualidade dessa pessoa. Quando você diz nomes como Gawa Dontrup, que significa realização da alegria, isso significa que aquela divindade caracteriza a alegria. Afinal, o que está sendo descrito é a qualidade, não a aparência. A aparência é de importância secundária, a qualidade é mais importante. A aparência pode ser qualquer uma, mas a qualidade é sempre a mesma. Aqui, essa palavra também, na linguagem, usamos a palavra abertura, e uma das traduções possíveis é na língua materna, na língua lá do Tibete, sabe? Aí eu deixei aqui para depois ver como é que vai colocar, viu? Que ele falou, na linguagem usamos a palavra abertura, falando da qualidade, né? Todo mundo, muçulmanos, budistas, sufis, cristãos, saberá o que isso significa. Abertura é abertura. Ninguém vai descrever abertura como falta de abertura, mas poderia haver imagens muito diferentes, igualmente válidas de abertura, desde que tenham uma relação direta com a conexão energética dessa qualidade. Essas imagens são válidas para aquelas pessoas. Essas imagens ajudam você a ver a qualidade que você quer. Uma imagem é apenas o que você está familiarizado, ou é o que você aprendeu, ou você é abençoado ao ouvir e se conectar. Todas essas imagens são imagens poderosas e divinas. Abençoe-me para superar a ilusão e reconhecer a mãe vacuidade da... E aqui está errado. E a consciência plena, vacuidade e a consciência plena do filho. São 19h30. Andréia, sigamos em frente na dissolução do fogo ou vamos ver se tem alguma coisa para... Eu acho que a gente consegue ler a dissolução do fogo, né? Então vamos em frente. Vamos lá. Tá tão interessante, dá até uma dó, É, né? é muito interessante. E eu achei incrível, assim, não tem de ser necessariamente uma deusa, é a qualidade que ela expressa, né? Ou um deus, uma deidade, ou uma ida, né? Não, achei isso muito legal. Dissolução do fogo. A próxima etapa é quando o fogo se dissolve no elemento ar. O corpo está frio ao toque. O movimento nos canais é mais lento ou quase parou. Internamente, vê-se a miragem de vagalumes. A visão sagrada é a luz vermelha. A divindade Shetak Nigomed é a visão super secreta. Este nome é traduzido como sem coisa e sem divisões. Não se parece com o nome de alguém. Imaginar chamar alguém de sem coisa, sem divisão, oi, sem coisa, risada. Provavelmente isso não parece muito bom. O que isso significa? O fogo é sabedoria discriminatória. Então, se o fogo estiver se dissolvendo, vocês serão incapazes de discriminar. Tudo fica misturado.
Basicamente, o significado de cada nome está relacionado ao estágio correspondente. Acho que a dissolução do ar também não é muito grande, não. Vamos lá? Vamos lá. Solução de ar, do ar, né? Melhor. A próxima etapa é quando o ar se dissolve no elemento espaço ou na consciência, porque a consciência é espaço. A respiração para, os olhos rolam para cima. Então, as visões são como soprar a lamparina de manteiga. A luz verde é a sagrada visão. A divindade Gelia Garchuk é a visão super secreta. Abençoa-me para superar a ilusão e reconhecer a mãe vacuidade e seu filho a consciência plena. Não só a dissolução de cada órgão e sua energia elementar ou essência acontece. A característica da mente relacionada a cada órgão também declina. Um médico só vê partes do corpo. O pulmão não está funcionando. Mas um componente psicológico também é afetado pela dissolução de cada elemento. O espaço é um pouquinho maior, mas vamos nele? Vamos para a gente concluir o A gente raciocínio. fecha, né? Ainda tem mais uma partezinha, mas a gente pode deixar para finalizar depois. Dissolução do espaço. A próxima etapa é quando a consciência se dissolve na base de tudo, que é também um tipo de consciência, a kunzi, o kunzi, né? A base de toda consciência. Ali as consciências estão se dissolvendo na base de toda consciência, chamada kunzi. Quantas consciências temos? 6 consciências, 5 sentidos e a consciência mental. Diferentes doutrinas têm 8 consciências, 5 sentidos, o mental, a consciência obscurecida e a base de tudo. Nesses sistemas, 7 consciências se dissolvem na oitava, a base de todas as consciências. As 8 consciências são como uma organização. Os 5 sentidos da consciência são como os funcionários, os trabalhadores. A consciência mental é como o presidente, a consciência obscurecida é o tesoureiro. E o 15, base de toda a consciência, é o tesouro. O presidente dá ordens executivas. Vá para aquele lugar e faça isso. A fala e as mãos fazem o trabalho. Você fala e recebe o seu bilhete. Seus olhos olham, todos os seus sentidos funcionam para realizar o projeto. No momento em que você realizar esse projeto, o resultado é a experiência que você tem. No final, a perda ou o ganho é a nossa experiência e nada mais. Na verdade, é a nossa experiência. Você pode ter uma experiência boa ou ruim. Então, a experiência é o resultado que é devolvido essas 3. Tem alguma coisa que eu vou precisar ver, né, na tradução, tá, gente? Consciência básica, consciência obscurecida e consciência mental. A experiência é dada imediatamente de volta ao mental e à consciência obscurecida. A consciência obscurecida é colocada na consciência básica, o banco. Uma vez colocada lá, a consciência obscurecida fica muito bem. É um lugar super seguro e nunca fica danificado. Isso faz sentido? Quer dizer, aqui ele falou tanto da tradição do bom como de alguma outra doutrina, né? Que tem números diferentes de consciência, né? Vamos em frente? Agora eu acho que a gente podia fazer a dedicação, tudo, e na próxima sessão a gente retoma esse trecho para seguir, né, com o sentido. É isso, a gente pega de novo esse aqui, né, É, da coisa, e aqui ele vai ter uma conversa, então tem coisas que vão ser explicadas, sabe? É legal parece que fazer é essa divisão, maior, né? né? É,
que daí vai interromper no meio, né? Então, acho que é melhor a gente. Exatamente. E ainda faltam muitas páginas. Então, vamos lá. Hum. Dedicatória. Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos três reinos. Havendo purificado todos os obstáculos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.